Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui, no último SMEM do ano. E é uma honra estar aqui apresentando o SMEM de hoje. Ou pelo menos só apresentando a pessoa que vai nos comentar um pouco e falar sobre o que nós aguardamos há um tempo. É uma pessoa especial, foi recomendada e nós gostamos muito e trouxemos para cá. Quem é? Bom, eu poderia falar de uma forma mais acadêmica, mas me foi pedido para deixar um pouquinho mais leve. E para isso eu trouxe uma colinha. Espero que tudo bem. Abre aspas. Sou Morgana Scheller. Cidadã do mundo. Mãe, esposa, amiga, colega, estudante, professora. Atualmente, sou docente no IFC Campus Rio do Sul, onde trabalho com formação profissional e tecnológica. Nos últimos tempos, estou envolvida com formação de professores nos cursos de matemática e pedagogia. Nessa aventura de aprender e ensinar, me envolvo e sou envolvido em atividades de ensino, pesquisa e extensão, relacionadas principalmente à formação de professores que ensinam matemática e feira de matemática. Bom, essa é uma breve introdução sobre a pessoa que vai nos deleitar com o último SMEM do ano. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela presença. E já uma salva de palmas para você. Boa tarde a todos, a todas, a todes. É um prazer estar aqui na universidade, né? Longe do meu refúgio, do meu canto. E aí eu percebo que em Santa Catarina ou em São Paulo, às vezes as coisas são meio parecidas, né? Eu não sei se é só em Santa Catarina, mas aqui também parece que os alunos gostam de ficar mais longe da gente, né? Não sei por quê, não sei se a gente assusta, o que é. Bem, eu acho que para eu conversar um pouco com vocês, eu quero conversar, tá? Eu quero dialogar com vocês, eu não quero fazer palestrão. Acho que é importante eu dizer de onde que eu venho, né? Então, eu sou uma pessoa, filha de agricultores, que trabalhou na agricultura até 15, 16 anos, que foi fazer técnico em contabilidade porque não queria ser professora. E, a partir do término do ensino médio, qual foi o primeiro emprego que lhe é oferecido? Professora dos anos iniciais de escola multisseriada, aquela que tem uma fila com a primeira, uma com a segunda, uma com a terceira e uma quarta série. E que você precisava dividir o quadro em 4 partes e trabalhar com isso e corrigir tarefa e fazer a merenda e limpar jardim e cortar grama e catar piolho e tirar bicho de pé e separar briga e jogar clique e assim por diante. Só que embora eu seja a filha mais nova de uma família de 6 filhos, minhas 2 irmãs eram professoras e eu dizia que eu não queria ser professora. Só que as oportunidades me levaram para aquilo. E logo eu inicio, então, o magistério e inicio também uma faculdade, uma licenciatura em matemática, na época licenciatura em ciências com habilitação em matemática. Também porque era me oportunizado. Porque ou eu fazia aquilo, ou o meu destino era esperar o casamento e ganhar uma vaca de leite, uma máquina de costura, como essas mulheres na época ganhavam na minha região, né? Trabalhar na roça, ou se não, estar no lar e cuidar dos filhos. Então, as coisas foram me levando, foi o que me foi oportunizado, porque de sonho, eu acho que eu seria professora de educação física, né? Sempre gostei muito de esportes, mas ainda bem que às vezes a gente faz o que a gente não gosta e a gente se encontra naquilo, né? E aí eu fiz a universidade e eu continuei trabalhando por 6 anos com aquelas crianças, né?
naquela rotina louca. Ao mesmo tempo, já fui entrando em docência nos anos finais e no ensino médio. E aí, trabalho a partir desses 6 anos somente com estudantes dos anos finais e ensino médio, na rede estadual, até que em 2006 eu entro por um concurso para o Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul. Nesse movimento, eu, em cursos e em especialização, eu encontro e compartilho ideia com colegas, e na nossa região é muito forte a questão das feiras de matemática, né, que foi o foco do estudo da Marília, que é um espaço produtivo, um espaço bastante importante no nosso estado, um espaço de encontros, de compartilhamento. A minha ida por IF, ela confirma isso, ela reforça esse meu envolvimento e essa minha pretensão com as feiras, que até então eu trabalhava como gestão e sempre levando os estudantes a apresentarem trabalhos na feira. Ela é reforçada porque o IF acaba sendo uma referência em feiras. E nós temos muito forte também no IF a questão da iniciação científica no ensino médio, né? E aí, nesse espaço, o formativo, eu tenho a oportunidade, então, de fazer um mestrado e um doutorado, né, contribuindo para o meu desenvolvimento profissional. E aí, tem uma formação onde eu me dedico muito a uma coisa que não é o que eu vim falar hoje, né, que é a modelagem matemática. Então, trabalhar a modelagem matemática como uma perspectiva para o ensino e aprendizagem de matemática lá na educação básica, né? E aí, no IF, eu perpasso por espaços formativos e por estudantes de ensino médio, mas nós também temos a graduação da licenciatura em matemática e a licenciatura em pedagogia, né? Então, embora que não foi uma coisa que eu tive uma formação voltada e pensada para atuar no curso de licenciatura, eu vou, pelos caminhos, me constituindo uma professora para trabalhar no curso de licenciatura também, né? E aí, por todos esses caminhos, acabam conhecendo outras coisas que não somente tendências da educação matemática, né? E é isso que venho falar um pouco hoje. E como que eu conheço o estudo de aula? Tem uma rápida passagem em final de 2018 e 2019 na Universidade de Lisboa. Na oportunidade, meu esposo foi fazer doutorado de sanduíche e eu consigo uma licença capacitação com férias e vou para lá. E aí, como professor, né, metido a um bicho triste, eu me envolvo com o pessoal de lá e me encanto, né? E me encanto com o que isso propicia. E, ao mesmo tempo, sempre para mim era uma coisa que me incomodava, que os nossos egressos saíam, né, da universidade, eles acabavam estudando e trabalhando em locais próximos ao IF, só que nós já não tínhamos mais aquele contato de saber o que você pensa agora que você está lá dentro. E aí eu, de posse de um pensamento de que a formação, uma instituição de formação, ela não pode ficar só no seu quadrado. Eu acho que a gente tem essa missão de ir para a nossa comunidade e escutar o que de repente eles esperam da gente, no que a gente pode contribuir para problemas que eles têm lá, né? Que é uma ação de continuidade do que se faz na formação inicial. E aí, a gente volta em 2019, eu conquisto as pessoas lá do campus a de repente, desenvolver um primeiro grupo. Vamos fazer? Nós temos tantos professores
que participam da feira, nossos ex-alunos, alguns outros professores que a gente conhece, que gostam que se sentem incomodados, né? Que têm essa perspectiva de querer estar em espaço discutindo e estudando junto. E aí a gente forma, então, o primeiro ciclo de estudo de aula, né? Então, hoje, nós temos projeto institucionalizado, que é o estudo de aula como um espaço para o desenvolvimento profissional de professores, de acadêmicos e de formadores, porque a gente hoje é um projeto de ensino que integra ensino, pesquisa e extensão, e aí a gente trabalha nessas três perspectivas. Então, em 2019, nós temos três formadores que aceitam esse desafio, e nós começamos, né? Assessorado pela experiência que eu havia tido em Portugal, pelo pessoal da universidade de lá, e começamos a desenvolver, né? E aí, de lá para cá, nós não conseguimos mais parar, né? Porque de vocês, quem que está lá na educação básica, lá na sala de aula? E as percepções de vocês, de quando vocês só estão estudando, as dúvidas, o que vocês querem conversar com os profs? É a mesma coisa do que quando vocês estão lá na sala de aula? Vocês conseguem lembrar, por exemplo, o que vocês gostariam de discutir com os colegas de vocês quando vocês estavam na graduação? E o que vocês, quando estavam lá, que vocês não estavam mais nos espaços formativos, formais, né? O que vocês gostariam de comentar ou de conversar? Sabe dizer algum exemplo? Ou vocês não queriam estar em um espaço para conversar com alguém sobre? Nunca perceberam isso? Não, tô lá, você tá lá com 10, 12 turmas, que eu não sei quantas turmas que vocês trabalham aqui, né? E aí, tem dias que tu tá mal, tem dias que tu tá bem, e, puxa, precisava conversar, gostaria de conversar mais sobre isso. Isso aqui tá me incomodando. Você tinha necessidade, você gostaria de ter espaços para conversar. Talvez não necessariamente com professores de matemática, mas que professores que compartilhassem, talvez, de preocupações semelhantes. Sim. No meu caso, sempre trabalhei com o ensino médio, na matemática. E aí existe um perfil do professor de ensino médio de matemática. E o meu voltar a estudar, percebi que eu fazia parte do perfil, estava feliz de fazer parte do perfil, que não era aquele perfil do estereótipo lá que a escola cobrava. Então eu me sentia muito sozinha nisso, e aí até a minha pesquisa, a minha preocupação era a formação desse meu aluno como um todo, e não sobre o quanto de conteúdo que ele está só aprendendo. E eu sentia muita falta de algo em relação a isso, porque aí começou a dar dados, eu posso falar sobre isso. Acho que é algo nesse sentido, acho que existe mais falta de conversar com os professores para a gente até combinar um tema comum que vai passar de uma aula para outra, ou então para trocar figurinhas sobre metodologias, porque no meu caso era eventual, então eu participava de ATCs. O único momento com outros docentes era na sala dos professores, e
estava esperando que ia dar no dia. E parecia que era muito correria, vocês não gostavam de trocar ideia sobre o que eu faço de você poder fazer e vice-versa. Então eu acho que era mais essa questão metodológica. E eu conseguia fazer isso. Eu queria muito fazer experimentações, matemática. Eu queria muito fazer experimentações, aprofundar mais assuntos, mais Uhum. Acontecendo, né? Geralmente é isso que eu tomo, né? Porque vai ser uma manutenção da coisa, né? Uhum. Uma troca de experiências. Mais o sentido de chorar as pitangas? Ou então o que a gente faz com tal aluno? Uhum. Então, ó, às vezes uma causa perdida para um professor, para você ser e aí se reunia para falar. Ou então, daí, logicamente, que tinha algumas reuniões, assim, já agendadas, mas eram muito distantes uma da outra, né? Uhum. Então, é bem complicado isso, porque deveria ser um trabalho solitário, assim, né? Sempre estar com a mesma sala. Uhum. E aí a gente percebe que as angústias, as pretensões de vocês são muito parecidas com as de muitos professores ao longo do Brasil, né? E que eles clamam às vezes por espaços para estar entre os pares, né? Nem que a sessão 5, 10 minutos de desabafo, né? Porque o outro compreende. Ele vive, às vezes, as mesmas angústias que a gente, né? E aí a gente tem essa ideia de desenvolver, então, e criar esse grupo, que ele é feito a partir de 2019. Essa é a nossa logo aí do evento. Agora, um detalhe. Nós temos somente curso de graduação. Nós não temos nenhum programa de pós-graduação, então eu não falo de nenhum programa de pós-graduação, eu falo de um campo onde tem um curso de licenciatura em matemática, onde tem ensino médio, onde tem gente que quer estudar, quer estar nesse processo de desenvolvimento profissional, né? Que não se sente acomodado na sua comodidade. E finalizei o doutorado em 2017, então sou um bebê caminhando por essas partes de pesquisa aí, né? Bem, sobre o estudo de aula, né? Ele é compreendido então na nossa percepção como um processo de formação e desenvolvimento profissional. Ele é originário então do Japão, aonde começa a ser popularizado para o resto do mundo a partir então aí do início do século XX. Os americanos vão para o Japão para descobrir o que o Japão faz que tem excelentes índices, né? E aí eles encontram isso, que é um movimento formativo onde um conjunto de professores se reúne para discutir sobre os principais problemas de aprendizagem que os seus estudantes possuem, né? E que isso é rotina deles, faz parte do contexto escolar deles, né? Não é alguma coisa eventual. E aí, a partir dos escritos americanos, é que isso se divulga para o mundo e hoje já existe várias concepções ao longo do mundo, né? Ele possui essa característica, então, de colaboração, de um grupo colaborativo. Então, tem esse cunho aí, reflexivo e colaborativo. É centrado na prática letiva, porém não é um processo formativo onde se fala dos professores, né? Porque às vezes algum processo formativo tem o foco no professor, na ação do professor. Não, o estudo de aula, nós nos reunimos para tentar avançar sobre os principais problemas de aprendizagem que angustiam aquele grupo de professores.
professores, que pode não ser o que angustia outro grupo, né? E aí, de modo geral, ele se aproxima, então, da investigação da própria prática com algumas características da engenharia didática, né? Aqui no Brasil, tem vários grupos que já trabalham com estudo de aula, vinculados a programas de pós-graduação. Posso destacar que tem o pessoal da Unicamp, o pessoal da UniOeste, o Espírito Santo, Fronteira Sul, e Campina Grande. Inclusive, existe um evento, um seminário internacional de estudo de aula, né, onde já foram desenvolvidas sessões aqui no Brasil. E aí o estudo da Menduni, ela fez então um compilado para entender então esse processo formativo, qual é a concepção que ele tem, né? Então o que acontece? Dependendo o modelo educacional que se tem, ele pode sofrer adaptações. Então, provavelmente, o modelo que se utiliza no Brasil não é o mesmo que, de repente, se usa em Portugal ou assim, ou lá no Japão até mesmo. Por quê? Depende das condições, depende do contexto, né? Então, lá em Portugal, por exemplo, nós íamos para uma escola, onde a escola, um professor que tinha lá suas 40 horas, mas ele tinha uma turma. E aí, todas as quartas-feiras, ele estudava e discutia. Ele tinha tempo dentro da sua carga horária para a formação, né? Enquanto que no Brasil, há 2 turnos, né? Há 3 turnos. Então, lá não. E aí, esse estudo da Menduni mostra que aqui no Brasil tem também diversas concepções. Alguns entendem como um processo formativo, alguns entendem que é um processo de estudo de aula, e outros trabalham como se fosse uma metodologia de formação. Eu vou trabalhar com um grupo de formação aqui, com algum projeto, e eu vou utilizar o estudo de aula como se fosse um processo metodológico para o desenvolvimento daquela formação, né? Que daí vem mais para o pessoal da Unixul, acho que né? da Edacuri, né? De forma geral, então, o estudo de aula não é alguma coisa, por exemplo, possui etapas, mas não é alguma coisa que seja rígida, né? Ou que tem que ter um certo número de etapas. Talvez é um ciclo onde precisa perpassar por alguns momentos especiais, a gente poderia dizer. E aí, o Sting e Hilbert, por exemplo, eles trazem esse processo em 7 etapas, né? O Léo e o Zifuji em 5 etapas. E a maioria dos autores, então, distribui esses momentos especiais em 4, 5 etapas, né? Aí tem alguns modelos que não são baseados, então, no modelo que a gente vai apresentar para vocês. Bem, como eu tenho essa experiência lá, a gente acabou estudando bastante e acaba desenvolvendo, então, esses momentos especiais com esses professores, levando em consideração esses 4 aspectos gerais aqui, né? Então, esse estudo de aula, ele é dividido em ciclo, né? E aí eu pergunto para vocês, para a gente passar por esses momentos especiais, quanto tempo que vocês acham que seria o ideal a gente ficar? No geral, até completar um ciclo. Ó, de modo geral, então, olha só, tem a questão, então, né? Precisa se definir o que a gente realmente vai se debruçar. A partir disso, tem toda a questão do planejamento. A gente acaba desenvolvendo essa aula a partir desse planejamento. E depois a gente faz a reflexão sobre aquilo que foi desenvolvido e assim por diante. Quanto tempo vocês acham que seria? Seria a pauta de uma reunião dessa? Do ciclo. Já tive com a
Isso. E eles foram ver uma aula minha. Eu passei por esse processo Sim. no colégio do dia. E, na verdade, não teve tempo nosso ali no dia. E agora, a primeira vez que você faz essa pergunta, eu falo, nossa, é verdade. Não tem tempo, não tinha tempo e eu que não sei. Então, Isso. Tem tempo, mas você que não sabe. então tá. Então, eu só estou instigando vocês a pensar, vamos fazer um grupo de estudo de aula. Certo? Quanto tempo vocês acham que a gente vai demorar para findar esse ciclo? Eles fizeram o tempo de uma aula. A gente, no tempo de uma aula, para fazer o planejamento, discutir, aí eles observaram a minha aula e a reflexão se estendeu um pouco mais. Então, tinha que caber ali numa... Isso. Mas você não participou desde o início, né? Você só foi o professor que desenvolveu? A questão, a gente definiu em conjunto o que ia ensinar, o currículo, e aí definiu aqui a isso, então a gente vai querer ensinar e abordar e fazer um recorte nesse aspecto. Daí a gente planejou uma aula, dando sugestões, mas eu encabeçando, basicamente eu acolhia ou não o que encaixava, porque eu conheci mais os alunos, mas todo mundo contribuía. Ok. Aí eu implementei, todo mundo observou, com prancheta, anotando, aí nessa parte eu não tive acesso ao que as pessoas estavam observando. Que sacanagem. Não, na hora da observação, eu não tive acesso aqui. Eles estão olhando o quê? Eu não sabia. Ah, sim, porque você era o professor, né? Eu era professora. Tá, então, mas só não diz então quanto tempo que tu achas. Quanto tempo vocês acham que a gente vai ficar nessa atividade formativa? Depende de quantas pessoas tiverem. Depende do sujeito. Mas eu acho que tem que ter bastante tempo. Tá. Vocês... Não, é uma chama-se aula de investigação, mas não quer dizer que são 45 minutos. Pode ser mais de 45 minutos. Aí a gente pode pensar em outras coisas. Vocês acham que isso daí funciona com grandes grupos? Funciona com médios grupos? Com pequenos grupos? Quantas pessoas vocês acham que seria interessante e produtivo estar? No máximo assim, ó. Infelizmente, quando chega no primeiro nível, não consegue. Tá. E quanto tempo vocês acham que seria interessante a gente ficar até finalizar esse ciclo? Isso. Eu acho que vai ter 1h30 para fazer tudo? Ou 1h30 cada encontro? Como é que você diz? Cada encontro? Quantos encontros vocês acham que precisaria? A observação você. Alguns ficam falando, tem que ser uma semana. O que mais? Uma semana? Tá, mais uma semana e de quantas horas? Porque assim, a gente vai ter que nos reunir, né? Tá, então vamos lá. Bem, então olha só, o que acontece? De modo geral, e nós lá em Rio do Sul, isso é um processo formativo, tá? Desenvolvido com pequenos grupos, porque os formadores, eles têm a incumbência de instigar os professores ao diálogo e os professores à ação. Então, não é uma relação de A para B, é uma relação de A com B. Nós instigamos, reforçamos, questionamos. E nós trabalhamos com pequenos grupos. E aí, quando a gente percebe que, de repente, o Lucas está muito calado... E aí, Lucas, o que isso te soou? O que passa nessa cabecinha? E a gente desenvolve, então, com pequenos grupos. Quem são esses? São professores que estão lá na educação básica, que a gente convida, a gente divulga e convida. Quer estudar? Quer ter um grupo de estudo para a gente falar das nossas dificuldades, dos nossos sentimentos na escola? Tem alguma coisa que você acha que precisa
que você sente necessidade para o seu desenvolvimento? E essas pessoas, então, elas aceitam estar conosco, né? Não é um projeto como a gente sabe que tem aqui na FAPESP, onde os professores têm bolsa. Realmente são professores que estão lá porque têm interesse, porque se sentem comprometidos, porque têm angústias, tá? Então a gente diz que é na raça. Então também, por outro lado, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente precisa, poxa, aquilo já é um trabalho voluntário, como se diz, formativo. O máximo que a gente vai conseguir é dar um certificado. E como nós temos um dinheiro para custeio, aí a gente pergunta, o que está precisando? Né? O que está precisando na escola para trabalhar com os estudantes? Né? E aí a gente consegue. Material de consumo que professor de matemática precisa. E aí agora eu vou falar então um pouquinho dos nossos ciclos lá de estudo de aula. Tá? E aí a gente vai conversar um pouco se vocês acham que o que a gente demorou é pouco demais, é muito, né? E assim por diante. O que a gente faz então nesse estudo? Embora que um processo formativo onde tem reflexos na formação nossa, esse não é o principal foco. O foco são as aprendizagens dos estudantes, né? Que, por sua vez, nos movimenta, nos provoca a olhar para a nossa prática. Né? Bem, na primeira etapa, que é a etapa onde, olha só, a gente conversa com eles sobre qual é a pretensão desse grupo, e aí a gente abre o espaço para que cada um comente, né? Quais são as suas principais angústias na escola? Quais são os principais problemas que a sua docência, tá? E aí começam aquela tempestade de ideias. Números inteiros. Para eles entenderem as operações com números inteiros. O outro. Compreensão geométrica. Números irracionais. Trigonometria no triângulo retângulo. Não, mas daí é um problema da aprendizagem. A gente começa, né? Da aprendizagem lá. E aí eles também dizem, né? Eles socializam conosco, eles compartilham conosco. Por que eles trazem aquilo? O que acontece no contexto da sala de aula deles, que eles percebem que isso é uma dificuldade. Ele não consegue que os alunos alcancem o objetivo que ele pretende. A gente dialoga bastante com eles nisso. E a gente fica, então, geralmente, o primeiro encontro nessa tempestade de ideias. E vai anotando possibilidades, tá? Depois, é preciso entrar em um consenso. Disso aqui tudo, cada um defende, né? A gente levanta os pontos positivos, os pontos negativos de cada uma temática e a gente chega em uma única temática por ciclo. Tá? E aí a gente precisa identificar, então, esse problema de aprendizagem. É interpretação de problemas? É domínio do algoritmo não sei do que? É compreensão acerca não sei do que? O que é? Aonde que está residindo o problema? E, a partir disso, a gente se debruça a planejar uma aula. Mas, para planejar essa aula, a gente não vai de mãos vazias. Né? Nesse planejamento dessa aula de investigação, que na verdade não é considerado uma aula de 45 minutos, a gente vai olhar, por exemplo, nós tivemos um exemplo era com frações no 6º ano. Nosso primeiro ciclo com frações no 6º ano. Como que o ensino de frações se encontra dentro do programa de matemática? Aonde que começa a se desenvolver as primeiras noções de frações e até onde que isso é abordado no ensino fundamental. É feito todo esse estudo, né?
Como que isso inicia? Lá no primeiro, no segundo aninho? De que forma que isso aparece lá? A gente também vai explorando aí, no caso das frações, né? A gente foi trabalhando com eles também a partir de alguns estudos, né? Vamos para os estudos. O que os estudos indicam? Ou o que já se... Será que só nós que estamos tendo dificuldade com fração? Será que só nós percebemos isso? E aí a gente vai para os estudos. E aí a gente, às vezes, seleciona alguma tese, algum fragmento de algum artigo, né? Para também ter o conhecimento dos problemas que, de repente, outros tiveram, que podem ser iguais ou complementares ou diferentes do nosso, naquele caso ali. Então, existe um intenso estudo, tá, da literatura que tem. Né? Vamos também até ao campo da matemática em si. Né? E esse processo de discussão, ele que vai nos munindo, nos dando subsídio a partir desses estudos realizados, de como seria um modo de avançar com aquele problema de aprendizagem que a gente tinha. Né? Por quê? Se o tema é frações, em que ano que nós queremos focar? Porque precisa ter uma problemática e um objetivo para aquela aula muito bem definido. Porque a ideia é avançar, porque se tem uma dificuldade de aprendizagem intensa, a gente quer fazer alguma aula de investigação que realmente rompa com esse problema de aprendizagem e a gente avança. Né? E aí, olha só, durante todo esse planejamento, eles também, então, vão pensando no que fazer, então, nessa aula de investigação. Então, é definido o problema, é definido a tarefa que vai ser mobilizada para o aluno. E aí a gente, bem, será que essa tarefa vai dar conta de fazer com que os alunos alcancem esse objetivo de aprendizagem? Por que vocês acham que é isso? Bem, se a gente perguntar tal coisa, o que o aluno pode dizer? Ah, o aluno pode dizer isso, mas só isso? Não, ele pode dizer aquilo e ele pode dizer aquele outro. Ele pode não ler o teu mapa mental. Então, se ele não disser aquilo que eu gostaria que ele dissesse, como é que eu conduzo o processo para levar com que a turma chegue aonde a gente gostaria que chegasse. E aí a gente começa a prever, então, quais seriam essas dificuldades que eles têm, quais seriam as possíveis respostas e como que a gente pode ir orientando o processo para que eles cheguem naquilo que a gente deseja. A gente constrói, então, essas tarefas e reformula, e a gente prepara esses instrumentos para avaliação. Como o nosso colega, seu nome? O Fernando disse, ele já foi um professor desse que desenvolveu a aula de investigação com seus alunos. Né? De modo geral, esse processo formativo, ele é para acontecer lá na... E daí, Vascaíno? Lá na escola, Lucas, que nem você tocou, então não é para eles virem à universidade. Só que o que acontece? Lá no Brasil, lá na região, nós não temos escolas onde tem 5, 10 professores de matemática. Não é que nem em outros centros que tem essa possibilidade. E aí precisa ter as adaptações. Em 2020, nós tínhamos conseguido organizar um grupo numa escola onde tinham 2 professores e mais 3 que viriam para a gente conhecer, como você falou, conhecer a escola, conhecer como que é esse professor lá e assim por diante. Só que daí veio a pandemia. E daí veio a pandemia, daí ou a gente larga ou a gente continua. Né? E a gente decidiu ir trabalhando virtualmente. E realizando a aula de investigação também virtualmente. Em 2019, fizemos os encontros no próprio IF. A aula de investigação na escola. Fernando foi o professor que desenvolveu essa aula. De modo geral, sempre um é o escolhido. Mas no nosso grupo tem muita gente que é metida, muita gente interessada.
nós já chegamos a ter 3 aulas de investigação e a gente deixa. Né? Então tem mais que um professor, eu quero fazer na minha turma, eu também quero fazer na minha turma. Né? Então a gente a gente vai, eu acho que sentindo o grupo e sentindo as demandas que eles têm, né? E aí isso aqui é um excerto de uma professora, de 2 professoras que trabalharam conosco assim, em 2019. E aí olha só a percepção deles. Os momentos de planejar nos levaram à busca por questões que explorassem com os alunos os significados da fração. Desde a seleção das atividades com os estudantes, da modificação ou da criação de questões que façam mais sentido para eles e que tenham uma linguagem adequada. Por que eles falam muito na questão da linguagem? Vocês vão falar nos excertos. Porque nem sempre o que o outro escuta foi o que eu quis dizer, não é? E aí os professores começaram a se perceber isso, que os alunos respondiam o que não era o que eles gostariam de ter perguntado. E eles começam a ver que a linguagem é muito importante. E a escolha das palavras nas atividades e na ação do professor era muito importante. Vocês vão reconhecer bastante nas falas deles. Bem, e aí vem a observação. O Fernando falou, ó, eu vou pegar aquele planejamento com aquele material que todo mundo criou, tá? Que todo mundo acordou que seria o ideal, com aquele objetivo bem definido e vou desenvolver. E os demais vão começar a fazer anotações, sempre com o foco na aprendizagem. E aí, às vezes, a aula é gravada, microfones são colocados sobre algumas carteiras, ou, às vezes, só a observação de diário de bordo. Como que os alunos reagem? Como que são as suas falas? Né? Como que eles reagem quando eles estão trabalhando em grupo? Então, nesse sentido que são as anotações desse grupo. Bem, a professora disse que as observações trouxeram a reflexão do que precisava ser mudado. O que deu certo. O que mais nos impactou foi a linguagem. Como a linguagem é importante para que os estudantes se reconheçam parte daquelas relações. Nesse caso, muito que eles falam da linguagem e a importância que a gente tem que ter e o cuidado que a gente tem que ter com as palavras, porque eles escolheram fazer uma pergunta assim, qual é a relação entre, sei lá, a quantidade de suco concentrado e a quantidade de água? E os alunos não responderam que a relação é de tanto para tanto. Ou seja, as respostas, a maioria das respostas não eram respostas que eram as esperadas. Então, quer dizer que eles não conseguiam, os alunos não tinham entendimento ainda do que significa estabelecer uma relação em matemática. Se olha muito quais são as estratégias, que tipos de recursos que eles utilizam, se é linguagem natural, pictórico, né? Linguagem simbólica. E além da observação, é feito então a reflexão pós-aula. O recomendado é, finalizado a aula, se faça no mesmo dia, tá? Se sente e se faça essa reflexão sobre o que foi desenvolvido, sempre levando em consideração o que a gente pretendia e aonde que chegamos e o que pode ter impactado para que a gente conseguisse ou não conseguisse aquilo que tinha sido de pretensão. Como que foram as reações? Foram as esperadas? Não foram? Em termos de estratégias, se discute. Né? O pessoal em 2019, então, depois, no final, a gente fez um grupo focal,
né? E isso tudo que eles acabam trazendo é resultado desse trabalho do grupo focal, né? E aonde que, por exemplo, a gente percebeu que isso foi, né? Olha só, a professora diz que ao mergulharmos em um novo movimento, as pesquisas e as percepções sobre o estudo de aula, nós percebemos como uma prática viva, de reflexão e de colaboração que busca aprimorar os saberes docentes aos quais a academia não dá conta, talvez porque estamos vinculados às paredes da sala de aula, onde se dá os processos que levam ao ensino e aprendizagem. Né? Então, o que representou para ela essa participação no ciclo do estudo de aula? Isso daqui foi uma figurinha que veiculou no nosso grupo do WhatsApp, para vocês terem uma ideia, então, do que um grupo colaborativo desse pode provocar. A professora diz assim, tem uma figurinha de vida de professora. Eu estou super inspirada. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Lá embaixo. Aí, eu sou a melhor professora do mundo. Está lá embaixo de novo. Por quê? Vai dar tudo certo. Ok, vai dar tudo certo. E ela escreveu, eu depois dos nossos encontros. Porque ora ela achava que ela estava lá em cima e ora ela achava que ela estava aqui embaixo. E o estudo de aula fazia com que ela se movimentasse ao longo dos nossos encontros, estando nesse vai e volta, né? E aí ela continua, né? E é nesses momentos que nós evoluímos, aprimoramos o nosso olhar, o desconforto nos traz crescimento. O valioso é acreditar que no erro existe o acerto, o inusitado, o novo. Exatamente assim como eu me sinto. Bem, a gente também percebeu que o estudo de aula também colabora, às vezes, para alguma reconfiguração ou alguma ampliação de alguma coisa que, às vezes, eles até então percebiam que estava normal, né? Afinal, a gente vai trabalhar com fração, quem de nós não sabe fração? Né? E aí a professora começa a, como diz, desequilibrar, né? Porque ela acha que ela sabe fração e ela trabalha muito bem fração, e aí ela diz assim, bem, nós nos deparamos com as frações e os seus significados, quociente, parte toda, razão, operador. Como assim? Muitos de nós nunca ouviu que fração teria esses significados diferentes. E que para o professor, até certo ponto, deve ser o norte a ser explorado. Então não somos nós que vamos dizer o que é essencial, que o professor precisa dominar. Mas ela, quando a gente discute as atividades que de repente um material, um didático, um livro, reflexões, muitas dúvidas, muito crescimento, era participar do estudo da aula. E talvez só uma certeza, a responsabilidade que assumimos é árdua e que permeia uma busca constante, uma pesquisa, um olhar para o outro, um olhar sobre o outro, vinculando teoria e prática cotidiana, em espiral. Então, ela percebe que estar ali é um movimento de desenvolvimento, né? E que tem muitas variáveis envolvidas nesse fazer pedagógico dela em sala de aula, né? Nesse estar nesse grupo, né? De modo geral, nós consideramos que o grupo possui entre eles várias das características de um grupo colaborativo, por isso que a gente se denomina, né, um grupo colaborativo, segundo as características do Fiorentini. Não há uma noção de hierarquia. Eles se sentem muita vontade para dizer, nunca pensei sobre isso, nunca ouvi falar nada sobre isso. Como que eu nunca me percebi disso? Né? E temos a maior naturalidade para ouvir
e para falar sobre essas coisas, de como nos sentimos neste grupo, né? Ao longo desses 5 anos aí, nós sempre tivemos estudantes que foram convidados a estar, só que como o grupo funciona à noite, tá? Por não dar conta das demandas lá da pandemia, que ia ser desenvolvido durante o dia, a gente resolve fazer esse grupo à noite, porque durante os 2 anos de pandemia que nós estávamos em trabalho remoto, eles, findado o primeiro ciclo, eles veem a pertinência de continuar com o grupo. E aí, na época, nós já não tínhamos mais só gente de Rio do Sul. Nós já tínhamos gente de Itaió, de Ibirama, de Presidente Getúlio. O professor João Pedro Antunes de Paula, que estudou aqui, ele foi nosso professor substituto, ele já estava na Universidade no Pará. O professor Eduardo, que também participou do ciclo em anos anteriores, já estava no IFPI. E virtualmente nós conseguimos nos encontrar. E aí optamos em fazer um modelo híbrido. Nós nos encontrarmos virtualmente e desenvolvíamos a aula de investigação presencialmente, que era gravada e observada por quem tinha condições. Quem era de fora só via a gravação, mas participava do momento de reflexão, só não estava lá naquele momento. E aí, gente, alguns entram, alguns saem, alguns formadores permanecem, então Marília e eu permanecemos durante todo esse período. Nós temos professores também que permaneceram durante todo esse período, e uma estudante, né? Porque estudante vai e volta. A gente desenvolve, então, até 2021, o ciclo com... 2019 nós nos encontramos 18 vezes. Os encontros são geralmente de 2 horas. Para fazer perpassar por aqueles 4 momentos especiais. Tá? O tema foi fração, resolução de problemas com fração. Em 2020, eles escolheram trabalhar com área e perímetro, porque os alunos só confundem o que pode estar por trás disso. Em 2021, divisão de decimais, né? E aí está um resumo, então, de quem que ia participar, em que ano e quantos foram o total de encontros. E aí vem 2022, né? Ano passado. O ciclo de 2022, também de modo híbrido, ó, a temática escolhida foi a compreensão dos irracionais. E vou trazer um pouquinho desse ciclo e também dos desdobramentos que esse ciclo trouxe, né? Compreensão, então, dos irracionais. Nesse ciclo aqui, começaram 5 professores, mas às vezes troca horário, não consegue mais estar, né? Uma professora foi transferida, a Thaís, por exemplo, ela foi transferida, não pôde mais participar. Então participa, às vezes, um pouco durante o ciclo, às vezes mais da metade, né? Um acadêmico muda o semestre, tem aula naquele dia, já não pode mais participar, né? E aí, o que o pessoal fez? Então, ano passado, nós também nos encontramos 18 vezes. 18 vezes em torno de 2 horas cada encontro. Né? Nossos encontros eram sempre às terça-feira. E nesse encontro, então, nesse ciclo, a gente se encontra virtualmente para estudar, para trazer como que os materiais, como que o programa de matemática trata tal tema, quais são as principais dificuldades, como que os materiais, tipo a apostila, os livros didáticos abordam aquilo, né? E qual é o material que eles vão utilizar, então, para a aula de investigação,
o planejamento dessa aula de investigação que a gente registra, e a gente conseguiu finalizar ele, então no 18º encontro. Essa última foto é no IF, onde a gente convidou todos os estudantes da licenciatura em matemática para a socialização então do desenvolvimento, do que foi desenvolvido no ciclo, né? E aí tem aí a presença de alguns professores que não estavam em atividades finais, alguns estudantes que se sentiram entusiasmados para ver. Nesse ciclo de 2022, então, eles optam, então, como eles viam que havia dificuldade na compreensão do que era um número racional, eles usam uma estratégia que foi a criação de uma história distópica, né? Do Joãozinho, que morava num mundo racional, né? E os problemas que tinham nesse mundo, e o Joãozinho era uma pessoa que tinha muita curiosidade, e ao mesmo tempo ele era questionador, e aí muitos não gostavam desse modo que o Joãozinho era, né? E até que no fim, então, o Joãozinho se faz uma relação, por exemplo, com a história da matemática, se faz uma relação com o problema de Hipasos lá, né? Que por estar questionando o teorema de Pitágoras pode ser lançado ao mar, morto. E aí, nesse material, tem-se que o estudante é que vai sugerir, porque na última cena do material, o Joãozinho vai se encaminhando por uma porta, né? E aí fica com os estudantes, para os estudantes, a partir da abordagem do professor, ilustrar, então, qual seria esse final dessa história. Aqui, então, eu trago para vocês, por exemplo, assim, o objetivo traçado. Então, ao final da aula, os estudantes deverão compreender a importância e a necessidade dos irracionais. Em que turno é que foi pensado? Que conhecimento que espera-se que o estudante tenha para aquilo, né? Como que é a dinâmica? Como é que a gente vai organizar a sala? E aí a gente pensa também em trazer alguns tópicos principais que vão guiar esse trabalho do professor, vão guiar o trabalho do Fernando. Não sei se foi assim aquela vez também, né? Sim, isso aqui sim. Uhum. Sim. Isso, aqui é igual, né? Sempre observando o currículo, né? As prescrições, os estudos já realizados, que daí é um modo de você tirar um excerto, de repente, de uma tese ou de um artigo para discussão num próximo encontro, né? Para lançar, tipo assim, um aporte do livro didático, para no próximo encontro a gente fazer uma discussão sobre, né? Para dizer se aprendeu. Se aprendeu. Depois, baseado nas evidências, a gente desenvolveu as atividades, que vão dar aquelas evidências para a gente ver se a gente alcançou o objetivo. Entendeu? Então, quando eu tenho que explicar isso para alguém, eu imagino assim: eu não preciso sair, eu moro em Sorocaba. Eu saio de Sorocaba, eu vou descobrir que eu cheguei no Claro só quando eu estiver aqui. Não, tem evidência no processo. Placa, isso, falou, acho que não é por aqui. Acho que não está dando. Várias evidências. Isso. Não, isso, mas nós não registramos, nós ficamos na oralidade, mas olha só, seria uma coisa interessante registrar também. E daí a gente elaborou uma espécie de um roteiro onde... E aí o que acontece no trabalho é que assim, ó, isso daqui hoje sai o
o primeiro esqueleto. E aí a gente se encontra quinzenalmente. E daí, quinzenalmente, cada um dos formadores é responsável por estar fazendo a gestão daquele dia. A gente se encontra anteriormente e discute o que vai ser, como que vai ser a dinâmica do encontro, o que a gente está percebendo dos participantes, como que a gente pode atuar, resgatar, inserir mais, né? Fala de vários aspectos. E aí a gente faz essa retomada e às vezes isso daqui sai do próximo encontro totalmente diferente. Que é aquela coisa, a primeira tempestade de ideias e depois como eu percebo isso depois que eu já me afastei. Então isso aqui foi discutido e lapidado e relapidado, né? E aí foi então um material, a elaboração do material dessa história distópica, então, também sofreu modificação. A gente contou com o auxílio de alguém para construir as imagens, a gente tinha o que a gente queria estar nos quadrinhos, né? A gente daí imprimiu e disponibilizou então para os alunos que trabalhariam em duplas, né? E aí as perguntas sempre eram pensando assim, o que a gente quer que eles vão alcançando a cada isso, como que a gente vai mediando esse processo. E aí vem a aula de investigação, que nesse caso aqui foi uma aula, a primeira aula foi desenvolvida na turma da Patrícia, a professora Patrícia trabalha numa escola de educação básica que recebe uma parcela da população com alguns problemas sociais, tá? Que também acho que é importante a gente contribuir com essa escola, acho que é a nossa missão. E a de baixo é a do professor Johan, que já trabalha num colégio universitário, né? A professora Patrícia foi feito na turma do primeiro ano dela, e o professor Johan no do nono. Como que foram, então, as percepções, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, a turma da professora Patrícia foi uma turma que a gente foi na aula de investigação logo depois do almoço. A gente já tinha ido antes para conhecer a turma. Era uma turma que a professora, como se diz, teve que tirar leite de pedra, porque eles não se envolviam com facilidade, eles queriam se largar sobre a carteira. No trabalho de discussão, não gostavam de discutir com o colega. Houve muito uma impulsividade de responder qualquer coisa, para dizer eu fiz. Ou assim, e aí Fernando, responde para nós. Os outros, né? E já na escola do professor Johan, nos primeiros 20 minutos, não foi tão intensa a discussão. Agora, a partir da discussão da segunda pergunta, a turma se envolve e entra, como se diz, na atividade, né? Fazendo, então, o desenvolvimento. A atividade levou em torno de 2 horas, até que conseguiu ser finalizada. Por quê? Cada um dos professores ia instigando muito eles a discutirem, a lerem o material, solicitavam que eles registrassem e que realmente eles discutissem com os colegas por que eles pensavam daquela forma, o que poderia estar atrás daquilo que eles estavam citando, né? E aí, nós fizemos a aula de observação. Eu, o professor Johan, uma outra professora e a Nilva, que foi uma acadêmica. Nós estávamos na primeira. Na segunda, estávamos só eu e a Nilva, porque Patrícia estava com Covid e os outros moravam fora da cidade. Fizemos a aula de investigação, a aula de reflexão, num primeiro momento só com os presentes, e já notamos o que tínhamos percebido, tá? No entanto, naquele dia à noite, a gente sentava com o grupo todo.
E fizemos então essa reflexão a partir da vivência das duas aulas, né? Em decorrência disso, em todas as duas aulas de investigação, pela primeira vez, a gente concluiu que um objetivo tinha sido alcançado. Porque não pensem vocês que tudo aquilo que a gente pensa, planeja, a gente vai lá para dentro da sala de aula e a gente consegue fazer com que os estudantes alcancem, né? Então, pela primeira vez, a gente achou que foi aonde a nossa aula de investigação, como diz, surtiu o melhor efeito, né? E aí, cumprimos com o nosso objetivo. No entanto, ao olharem as perguntas que os alunos faziam durante essa interação, ou o que eles respondiam, nós vimos que o material precisava de alguns ajustes. Por exemplo, na primeira pergunta, antes estava assim, ó. Eles liam, então, algumas páginas do livrinho, e aí a primeira sugestão dos professores era: você observou algo de estranho nos 3 primeiros quadrinhos? O aluno podia dizer assim, não. Por quê? Porque eu não achei nada de estranho. Então a gente volta. Bem, quais são as possíveis respostas que ele pode dar? Né? Atende? Vocês querem ficar com um não? Né? E o engraçado é que às vezes a gente precisa se segurar muito, porque nós, enquanto formadores, a gente percebe que isso pode dar problemas à linguagem, na compreensão. Mas a gente é para se aguentar e fazer algum movimento para que esses professores percebam que, de repente, isso não está tão adequado. E aí eles modificam a pergunta, olha só. Que pode estar de estranho dos 3 primeiros quadrinhos quando observados mais atentamente? Então, notem que já não vai dar... que pode... Oi? Será que... Que pode estar... Tá, talvez como eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Que é o sentido. O que pode estar de estranho, então, nesses 3 primeiros quadrinhos? Tá? Bem, a segunda parte é essa pergunta ali, ó. Será que os números racionais dão conta de expressar todas as medidas do nosso número? Também pode se resumir a uma resposta de sim ou não. E aí eles refazem, então, o questionamento. Qual a percepção de vocês acerca da afirmação? Os números racionais dão conta de expressar todas as medidas do nosso mundo? Né? E as últimas duas também. Né? Por que a sociedade excluiu o Joãozinho e Pazos? Que motivações podem ter levado a sociedade a querer excluir o Joãozinho, assim como fez com os Pazos, né? E a última, ao comparar o nosso mundo com o mundo do Joãozinho, que contribuições podem ser feitas para esclarecer as estranhezas dele? Né? E aí, de todo o processo, de todo esse ciclo, o que ficou então, que a gente daí volta, né? Pensar, bem, o que isso nos indica, o que isso revela? Que mesmo sendo desenvolvido no primeiro ano de ensino médio, muitos alunos se colocavam numa posição de nunca ter ouvido falar de números racionais. Mesmo já tendo passado por episódios no 8º e no 9º ano. Né? Também que a prática do professor ela precisa ser pacienciosa. Né? Às vezes precisa instigar 3, 4 vezes para que os alunos se manifestem, participem, se envolvam na aula. Percebeu-se também um certo desinteresse, principalmente na turma de ensino médio, que talvez pode estar associada à faixa etária em que eles estão, que eles querem mesmo que o mundo acabe para eles não precisar fazer nada. Né? A presença, por exemplo, principalmente na primeira intervenção,
de esse aluno referência. Mesmo que era instigado, né? Lucas, o que você e o teu grupo discutiram sobre isso? A turma, e não era uma só pessoa, faziam referência para o Fernando, porque é para o Fernando falar. Que tivemos também percepções diferentes do que as esperadas. Os alunos davam respostas que talvez não eram as percepções que os professores tinham que fosse o mais evidenciado. E também percebeu-se uma dificuldade, né? E aí evidenciou a importância da escrita matemática, de que os estudantes não têm o hábito de um registro que contempla também uma escrita simbólica matemática. E, embora que a gente acha que foi exitosa essa experiência, esse material, né, a gente identifica vários pontos que podem levar, então, a outras reflexões, né? Isso aí, tudo a gente acabou desenvolvendo daí um relato de experiência e a gente logo vai estar sendo publicado, né? E aí, então, a gente viu que o estudo de aula, então, a gente entende que ele é um espaço importante nesse cenário que a gente está trabalhando, é um modo de aproximar os professores e reduzir essa distância entre a instituição de formação e os professores que estão em exercício. É um modo de integrar também os alunos que estão em formação, né? Que participam de todo esse processo. Percebemos que esse grupo que está conosco, então, eles se reconhecem como um grupo colaborativo, eles gostam de estar nesse grupo, e eles também destacam, então, a importância do professor de matemática dominar o conteúdo, dominar a matemática. Porque pensar nos processos de ensino, né, pressupõe, deriva eles têm uma preocupação muito grande. Será que eu sei tudo sobre números racionais? Será que eu sei tudo sobre divisão de decimais e assim por diante? Né? Eles destacam a importância, então, desse domínio, de um planejamento interior à docência. Opa, não é de qualquer jeito. Não é nosso aqui com 1h30 que a gente vai montar um material e instalar. De que é preciso, de que cada prática ela tem uma intencionalidade, né? Ela tem uma intencionalidade e que isso é importante lá na nossa prática também. Por que eu estou escolhendo essas atividades, essa estratégia, né? Eles reconhecem também a importância e o modo como eles interagem com os estudantes na sala de aula. Então eles veem que é muito importante essa relação que eles estabelecem com os estudantes, que ela precisa ser nutrida, que ela precisa ser incentivada e que isso também tem reflexos na aprendizagem, né? E eles reconhecem essa importância do modo como a participação nesse grupo reconfigura as suas percepções de prática docente, né? E aí eles relatam para a gente que agora, quando eu vou trabalhar tal coisa, eu penso nisso que antes eu não pensava, né? Então, que a participação no ciclo contribui para essas mudanças, nessas concepções, uma reconfiguração, e que isso é contributivo para esse professor que, de repente, está na educação básica, que quer socializar, discutir, conversar com alguém, dialogar com alguém sobre as suas angústias, né? E aí, ano passado, a gente fez esse ciclo e eles sempre estavam muito tentados a fazer um registro, avançar. Não só mais fazer o estudo de aula, não só mais fazer o ciclo. Porque a gente grava os encontros virtuais e nós também vamos elaborando um diário de bordo conjunto.
né? Que serve para a gente voltar, revisar e assim por diante. E aí eles se lançaram a aventura para esse ano, que ao invés de realizar um novo ciclo, eles se proporam a escrever um e-book na forma de uma conversa de professor para professor, né? E elaborar esse material. Como eles são professores que estão lá, né? De boa vontade. Isso é um trabalho que demora. Então esse e-book está quase pronto. E para esse e-book a gente fez então as pessoinhas aí, que vai ter aquela questão dos balãozinhos falando e assim por diante, né? Então assim, tá eu, tá a Marília, né? Tá o professor Eduardo, Nilva, a Patrícia, a Rosane, Marília, o João e o professor Johan. Pois é, não fizeram? Sacanagem. Uhum. E aí, gente, o ciclo de aula esse ano continuou, mas não com a mesma dinâmica, por interesse também deles, né? Porque assim como esse planejamento, às vezes o que eles tinham traçado num encontro, no outro eles já destruíam e remodelavam,